E a resenha de hoje é sobre um livro que está nos meus 12 livros para 2022 e que foi super, hiper, mega, ultra indicado para vocês naquele post que eu fiz no final do ano, pedindo para vocês me indicarem alguns livros para poder ler esse ano. Então a resenha de hoje é sobre o livro Amor de Rendição. Pega a vinheta e vamos lá! Amor de Rendição, da autora Francine Rivers, é um romance cristão. Sim, um romance cristão. Para falar a verdade, é o primeiro livro que eu leio assim de romance cristão. Já li livros cristãos, mas não especificamente uma ficção, né? O romance criado com um pano de fundo cristão, com um pano de fundo do cristianismo. Amor de Rendição já virou um clássico da literatura e tá saindo um filme por aí. Por isso que eu acho que ele voltou tanto à voga e voltou tanto a ser falado ultimamente. O livro se passa nos Estados Unidos do século XIX e conta a história de Sarah, uma garotinha que é filha ilegítima de um homem casado. Na realidade, a mãe dela é amante desse cara que ela nem conhece muito bem, porque o pai dela rejeita ela totalmente. E como ela era criança, em uma das conversas que ela ouviu atrás da porta, né, debaixo da janela no caso, ela descobre que o pai dela queria que a mãe dela tivesse abortado ela e que o pai dela culpa a menina, a Sarah, por toda a infelicidade do relacionamento dos dois, por todos os problemas que aconteceram depois do nascimento dela. A Sarah, então, vai crescer com esse peso e com esse problema, né, que ela tem com os homens. Mas o pior de tudo não estava nem por vir. Depois de um tempo, então, o pai dela desiste da mãe e acaba expulsando ela da casa, né, onde eles mantinham para as duas morarem, e elas se veem na sarjeta. A mãe, então, é obrigada a se prostituir para dar uma forma de sustento para ela e para a filha. Quando a Sarah tinha 8 anos, a mãe dela acaba morrendo de uma doença que eu nem me lembro se é falada no livro qual foi, mas a Sarah fala muito sobre a mãe dela estar morrendo de infelicidade e de desgosto pela vida que ela está levando, né? Aos 8 anos, então, Sarah é vendida para um pedófilo. Sim, pessoal, depois de ser rejeitada pelo pai, virar órfã, ela ainda é vendida por um pedófilo. Então a gente tem um corte na narrativa e a gente vai acompanhar então a história de Angel. Angel é uma mulher fria que vive da prostituição, ela não é ligada aos sentimentos e está acostumada com o sofrimento. Ela teve uma vida muito, muito triste e muito pesada, e Angel, na realidade, é aquela menininha Sarah que desde muito novinha entendeu que ela era apenas uma menina bela, uma moça bela e que todos os homens queriam usar e abusar dela e que ninguém se importava com ela. Angel, então, ou Sarah, como vocês quiserem chamar, se torna então a prostituta mais requintada do bordel em todos os locais que ela trabalhava por causa da sua beleza esplêndida e da sua frieza. Ela acaba sendo a prostituta mais cara de todas, aquela prostituta que todos os homens querem, mas a maioria não tem dinheiro para conseguir. Em um dos passeios que ela tá fazendo então com segurança do bordel, né, que acaba sendo uma forma de prisão que ela vive, ela acaba sendo vista pelo Michael. E quem que é o Michael? O Michael é um fazendeiro cristão que tem a vida dele toda devotada a Jesus Cristo. Ele é realmente um exemplo de pessoa, com vários erros, com várias falhas, o que torna o personagem dele muito real. Porém, é um personagem que está constantemente tentando seguir o modelo de Cristo, a voz de Cristo, que está constantemente estudando a Bíblia e tentando seguir o caminho dele da forma mais correta possível. Então, quando ele está lá tentando vender as coisas que ele produz na fazenda, ele vê a Sarah, a Angel, passando e sente um clique, né? Ele está esperando, pedindo a Deus constantemente uma esposa para ele. E ele não sabe porque ele sente que aquela mulher é a resposta de Deus e que Deus quer que ele vá atrás dele. Ele escuta a voz de Deus pedindo para ele tentar tirar essa mulher do bordel e tentar tirar ela dessa vida. E aí, então, a gente começa essa história, né? O Michael gasta todo o dinheiro dele para fazer visitas ao local onde a Angel se prostitui. Porém, ele apenas vai lá para conversar com ela e para mostrar tudo que ele sentiu, que ele é um cara diferente, que ele quer casar com ela e que quer levar ela. Só que a Angel, ela é tão desiludida com a vida e com os homens que óbvio, que ela não acredita que uma pessoa como o Michael caiu do céu na vida dela, que ele é um cara legal. Na realidade, ela acha que ele é só mais um dos milhares de homens que prometem 1000 coisas para ela, mas depois que conseguem o que querem, simplesmente
a abandonam na sarjeta. Michael então passa a fazer visitas constantes a Angel, mas descobre que ela não vai sair por conta própria daquele lugar. Ele então acaba dando uma revoltada com Deus e fala assim: Deus, eu sempre fui um cara tão honesto, tão bacana, eu tô me guardando até hoje pra minha esposa, e você me fala que a minha esposa vai ser a Angel, uma prostituta, a prostituta mais chique do bordel, a mais requintada, a prostituta de luxo do bordel. Ele entra no conflito, não aceita e acaba indo embora, deixando a Angel lá, mesmo contra a vontade de Deus. Aí a gente tem um corte, né? Um passar do tempo. E então a gente tem a Angel numa situação muito complicada de agressão, beirando a morte. E a gente tem novamente o Michael recebendo um chamado de Deus para salvar a vida de Angel. Só que ainda assim a vida dos dois não vai ser nada fácil. Angel é uma pessoa extremamente sofrida e apesar de ser bem difícil, bem chata em vários momentos, não aceitar o amor, ficar recusando tudo que o Michael tem para oferecer para ela, a gente entende toda essa situação devido a tudo que ela passou. Não tem como ser uma pessoa receptiva ao amor, nem confiante, tendo sido vendida aos 8 anos para prostituição. O que eu tenho para dizer é que esse livro foi uma grata surpresa desse ano. Apesar de ser um calhamacinho, tem mais ou menos 462 páginas. Eu li muito rápido, porque a gente fica querendo saber o que vai acontecer com o Angel, né? Se Deus vai conseguir tocar o coração dela, para mostrar que não foi ele que separou tudo aquilo para a vida dela, né? Que o caminho dela não foi traçado por ele, que ele tá estendendo a mão para ela, porque tudo que a Angel conhece na vida é rejeição. Ela foi rejeitada por padres, a mãe dela foi rejeitada por padres quando pediram ajuda. Ninguém simplesmente estendeu a mão para ela antes do Michael. Sem contar todo o preconceito que ela vai sofrer quando decide abandonar a prostituição, né? Quando ela decide abandonar, não, quando ela precisa, na realidade, abandonar a prostituição. E o Michael, então, é uma pessoa incrível. Ele não estava com a intenção de resgatar ou de bancar o herói em hora nenhuma, salvando a Angel da prostituição. Ele simplesmente segue a ordem de Deus e confia no que Deus tem preparado para ele. Ele realmente acredita que a Angel é a separada de Deus para ele, apesar de tanto sofrimento também que ela vai causar a ele. Nesse livro, então, a gente vai ver o amor de Deus conseguindo resgatar uma pessoa que não conseguia mais acreditar no amor humano. Então, assim, é um livro surpreendente. Se você não é cristão, o fato de você não ser cristão não vai atrapalhar em nada. Tem várias passagens da Bíblia aqui que, se você não tiver conhecimento, não vão alterar a sua leitura, porque elas costumam ser explicadas. Amor de Redenção é baseado na história bíblica de Oséias, que fala muito sobre como o amor de Deus salvou a humanidade. A gente muitas vezes se pega pensando se a autora quis escrever o Michael, né, descrever o Michael para ser um exemplo de homem cristão. Mas à medida que a gente vai lendo o livro, e uma resenha que eu li de uma pessoa muito bacana fala também sobre isso, que eu vou deixar até a resenha dela aqui embaixo na caixinha aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês verem. Ela fala também sobre isso, que na realidade o Michael ele não está representando o exemplo de cristão, ele está representando o amor de Deus. Mesmo com todos os erros deles e com todas as falhas dele, ainda assim ele tenta resgatar a sua amada de todas as formas possíveis. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês sobre esse livro é que eu chorei em vários pedaços, principalmente no final. Não sei se vocês sabem, eu acho que todo mundo sabe, eu sou cristã. E esses livros me tocam profundamente, porque é nessas situações, mesmo sendo ficção, a gente consegue perceber o projeto de Deus para nossa vida, como que Ele nos ama. E é incrível, incrível ver como que essa história foi tão bem estruturada na mão da Francine. Então, como eu quero muito que vocês tenham noção de alguns trechos desse livro, eu vou ler algumas passagens que eu marquei aqui para vocês. E quem sabe vocês também não animem de dar uma chance para esse livro incrível, que é O Amor de Redenção. Na página 97 tem essa passagem aqui. Agora você é uma senhora casada, Angel. Ela tinha uma aliança pendurada num cordão no pescoço. Disse que pertencia à mãe dele. A mãe dele, Angel. Ele pôs a aliança de casamento da mãe dele no seu dedo. Está me ouvindo, querida? Isso é uma amiga da Angel, conversando com ela para ela ter noção do que o Michael estava fazendo por ela. E aqui é a Angel falando sobre ela mesma.
Eu sei o que sou. Nunca fingi ser outra coisa, nenhuma vez, nunca. E pôs a mão na ponta do barco da carroça. E aqui está você, pegando emprestada a carroça de Michael, os cavalos dele, o ouro dele e usando a mulher dele, disse-lhe rindo. E se considera o quê? O irmão dele? Esse aqui é um mini spoiler para vocês ficarem curiosos para ler. E o último trecho aqui que eu vou ler para vocês é um trecho que o Michael tá conversando com a Angel sobre o amor de Deus e por que ele expulsou Adão e Eva do paraíso. Então vamos lá. Sexo não teve nada a ver com o motivo pelo qual eles foram expulsos. O pecado de Eva foi querer ser Deus. Por isso ela quis a maçã, para ter todo o conhecimento e ser igual a Deus. Ela foi enganada. Adão foi fraco e acreditou no que ela disse, em vez de seguir o que Deus tinha dito a ele. Então fica aqui uma super indicação de um romance cristão e também fica um agradecimento de vocês que me indicaram essa leitura que me marcou profundamente. Beijos e até a próxima resenha!